Ciente Nothing Heart de 2018 foi uma versão mais despojada e delicada da fórmula Spiritualized. Este álbum marca um retorno parcial à psicodelia videscreen dos picos críticos da banda. Ladies and Gentlemen, We Are Floating in Space, Let It Come Down. Com uma batida krautrock agitada e enormes ondas de metais e cordas, Best Thing You Never Had é rock de garagem esticado ao máximo místico. Os vocais inexpressivos de Pearce pendurados em primeiro plano como segredos ilícitos. Let It Bleed é uma balada incrivelmente exuberante, atado com a ondulação mágica de um órgão Hammond. Ele valsa graciosamente para um final gospel surpreendente. Em contraste, Loco é uma música country rock lindamente elegante e descomplicada, com Pearce demonstrando seus dons tanto para o pathos quanto para a subversão suave dos clichês. Após a aclamada reedição de seus 4 primeiros álbuns no ano passado, Spiritualized anunciou que estava trabalhando em um novo álbum. Depois de um ano tenso de antecipação, o álbum está finalmente aqui, e valeu a pena esperar. Com Everything Was Beautiful, este estético é aplicado com virtuosismo consistente. Ao longo de 7 faixas, Pearce funde algumas de suas composições mais contagiantes e cativantes até hoje, o projeto servindo como outro ponto alto em uma obra já assinada. Nos últimos meses, Everything Was Beautiful foi apresentado com 3 singles, Always Together With You Crazy e The Mainline Song. No verdadeiro estilo Spiritualized, esses singles não deram grandes pistas sobre o que poderíamos esperar do álbum como um todo. Uma das maiores qualidades de Spiritualized é sua exploração desenfreada e ecletismo intra-álbum, que é uma tendência sustentada por este último LP. Always Together With You é construído em uma melodia cativante e letras românticas. Pearce, no entanto, rapidamente transforma a peça de uma cantiga melancólica, que lembra Stephen Merritt, por volta de 69 love songs em um épico auditivo, empregando um arsenal de vocais de apoio, bateria, sintetizadores e dedilhados alternadamente agitados e sensuais. A peça abraça o imediatismo do paradigma cantor-compositor, enquanto explora ainda mais as incursões anteriores do Spiritualized em psicodelia matizada e rock espacial transportador. O vocalista e líder criativo Jason Pearce, também conhecido como J. Spacema, concebeu e construiu a maioria das ideias de Everything Was Beautiful durante os vários períodos de bloqueio do Covid-19. Para a maioria, os bloqueios foram um período muito difícil, mas Pearce sentiu que foi feito para a solidão e tornou-se cada vez mais criativo durante os períodos isolados. Senti como se estivesse treinando para isso toda a minha vida, disse Pearce sobre a pandemia. Best Thing You Never Had, The Song, novamente aponta para a perspicácia de composição de Pearce e a capacidade da banda de criar paisagens sonoras sofisticadas. Ao mesmo tempo, a faixa transmite uma vibração espontânea como The Stones, Exile on Main Street ou Talk Talks Spirit of Eden e Laugenstock. Ritmos de guitarra blues e corridas de chumbo são compensados por metais bem misturados e flutuações sutis em volume e intensidade. Desta forma, uma abordagem de produção refinada é conjugada com uma energia de improvisação. Crazy encontra Pearce também navegando em uma música sedutora que lembra I Hope That e Don't Fall in Love With You de Tom Waits. Enquanto a introdução da música é relativamente espaçosa, Pearce logo adiciona bateria, guitarra lap steel e acentos rodopiantes, sem nunca perder de vista as ênfases melódicas e líricas da música. The Song, Lied in Your Arms, mantém a abordagem maximizada sobre um groove de blues, mais ou menos no meio da música. Uma tempestade insana de ruído de forma livre rompe, antes de um desvanecimento final caótico e cheio de adrenalina para o preto. O melhor de tudo, o encerramento I'm Coming Home Again compartilha alguns fragmentos de DNA com Cop Chute Cop. A surpreendente faixa de encerramento de Ladies and Gentlemen We Are Floating in Space. 10 minutos de voodoo rock sinuoso, é o mais próximo que Spiritualized chegou de escrever uma autêntica música de blues do pântano, e a produção maravilhosamente orgânica e ao vivo de Everything Was Beautiful só aumenta a magia que se desenrola. Ao trabalhar, Pearce prefere trabalhar sozinho na maior parte do tempo, e gosta de reformular a solidão como bela solidão. Durante a pandemia, Pearce se lembra de caminhar por uma Londres romana, vazia onde até as sirenes pararam de cantar, e o mundo estava cheio de cantos de pássaros e estranheza e sem rastros. Ele usava o canto dos pássaros que o acompanhava nessas caminhadas para dar sentido a todas as ideias musicais que rolavam em sua cabeça. As ideias para seu 9º álbum de estúdio começaram a tomar forma. A abertura da mais lenta Let It Bleed, Forigge, é notavelmente austera.
Pierce e companhia, no entanto, logo se lançam no expressionismo sônico desenfreado. As tendências do noise rock trazem à mente o disco de garagem de 2003, Amazing Grace, uma composição elementar fundida com um conceito progressivo que pode agradar aos fãs de Black Midi e ou Darkseid. The Mainline Song se desenrola de maneira semelhante, Pierce operando como um autor de jazz. Ele estabelece a base melódica, rítmica e tonal da peça, então adiciona acentos vocais, ambientais e percussivos, o refrão da música contextualizado, mas nunca ofuscado por intrincadas interações instrumentais. Comentando sobre seu processo criativo, Pierce disse: havia tanta informação nele que o menor movimento o desequilibraria, mas andar em círculos é importante para mim. Não é como se você estivesse fora de controle, mas você está dando voltas e voltas e em cada revolução, você se agarra ao bom a cada vez. Claro, você também comete erros, mas você se apega a alguns deles também, e é assim que você meio que consegue. Bem, você chega lá. Agora temos a sorte de dar outro mergulho nas maravilhas da mente de Pierce. O que está reservado para nós desta vez? A abertura, Always Together With You, que conhecemos como o primeiro single do álbum que foi lançado em novembro do ano passado. A música é uma grande reformulação de uma faixa originalmente lançada como demo em 2014. Pierce decidiu que a faixa precisava de uma revisita para ser lançada em toda a sua glória. A beleza refinada abre o que promete ser um LP sentimental, e vem com um estilo tão essencialmente espiritualizado. Always Together With You, que é para Everything Was Beautiful, o que a abertura homônima foi para Ladies e Gentlemen, We Are Floating in Space. As duas últimas músicas, The Song, Lied in Your Arms, e I'm Coming Home Again, são produções transcendentes que enquadram Spiritualized em um ápice criativo e performativo, revisitando e talvez superando as alturas alcançadas com Ladies and Cavalheiros, Estamos Flutuando no Espaço, e Sweetheart Sweet Light de 2012. A música anterior apresenta uma paisagem sonora divertida, que não estaria fora de lugar nos dois primeiros álbuns de Springsteen. O vocal de Pierce pontuado por segmentos instrumentais que tocam em abordagens de ambiência Ravel e noise jam, sem nunca comprometer o foco temático da peça. Conhecemos nosso primeiro território desconhecido com a segunda faixa, Best Thing You Never Had. O número alegre adiciona um pouco de mordida ao álbum à medida que o ritmo aumenta, e temos um hit de blues, Desi Gospel. Em seguida, entramos em Let It Bleed, Forige, que diminui o ritmo com uma introdução bonita e apaziguadora que leva a uma intensidade alimentada pelo coro à medida que entramos nos refrões. Entrando no núcleo quente do álbum, revisitamos o segundo e o terceiro singles que apresentaram o álbum. Primeiro com Crazy, um número neo country, que traz um sentimentalismo tranquilo aos procedimentos antes da industrial The Mainline Song. Pierce escreveu o último uma noite enquanto assistia aos protestos que aconteciam nos Estados Unidos na televisão. Ele captura a atmosfera de uma movimentada cidade dos Estados Unidos. The Song, Lied in Your Arms, surge como a penúltima faixa do álbum, que dá um ar de triunfo quando Pierce abre com a letra fantasticamente poética. Palavras que são velhas como as colinas, cozidas em uma dieta de cogumelos e pílulas. O crime de um homem é a emoção de outro homem, e vamos embora. Em termos de composição, instrumentação e produção, o nono lançamento de estúdio do Spiritualized representa o que pode muito bem ser o projeto mais ambiciosamente imaginado e impecavelmente renderizado de Pierce, um testemunho de visão inabalável e execução meticulosa. Show Everything Was Beautiful espiritualizado acessando mais um patamar artístico, forjando uma hibridização exemplar de canções inabaláveis e músicas sublimemente montadas. No verdadeiro estilo espiritualizado, o álbum é completado com o prato principal em I'm Coming Home Again, um épico de 9 minutos que ecoa Cop Shoot Cop, de Ladies and Gentlemen de 1997. A última faixa sempre foi a coisa em que o disco girava. Eu queria que fosse quase como um dub, algo que ficasse no ar. Ele se desenvolve muito lentamente, e parecia ser uma opção quase fácil torná-lo uma coisa de forma livre e realmente gritante, mas é meio contido e retido, e meio que trava, disse Pierce sobre o Close. A segunda metade do álbum mergulha mais fundo no chá de cogumelos e oferece algumas das músicas mais aventureiras e alucinantes que o Spiritualized já lançou. Mainline remonta ao pulsar nebuloso de Pure Phase de 1995, mas com um som geral mais quente e maior. 3 minutos de psicodélico requintado e borbulhante passam antes de Pierce começar a cantar. E então seu refrão circular aumenta e aumenta, com mais metais, mais cordas, vocais de apoio exuberantes e o uivo reconfortante de um motivo de guitarra fuzz estilo Fripp,
tudo efervescente.